Amigos do programa Tempo de Restauração, em mais uma edição que Deus nos permite estarmos aqui frente a estas câmeras para que nós possamos juntos compartilharmos de uma mensagem de fé, de uma mensagem de vida. E eu gostaria de imediatamente, nesta oportunidade, olharmos o texto pelo qual nós vamos nos conduzir nessa mensagem de hoje, que é em João 8, aonde diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele novamente foi ao templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O sermos surpreendidos, a surpresa do improvável. O que é o improvável? A condição daquela mulher, pelo que nós lemos aqui, era uma condição em que não haveria escapatória para uma morte violenta, amparados por um sistema religioso. Por quê? Porque há uma cena de Jesus ensinando junto ao pátio do templo, e de repente eles são surpreendidos por uma gritaria, por movimentos bruscos e por um pequeno grupo que traz uma mulher que foi apanhada na cama praticando adultério. E essa mulher é trazida com um propósito sórdido: satisfazer a sórdida necessidade, o sórdido prazer de levar a cabo, de cumprir através da morte por apedrejamento, num sistema religioso que aquele grupo chamado fariseus, eles querem concluir, eles querem tirar aquela mulher da face da terra, baseados no que eles julgam ser o parâmetro da vida deles. É interessante que há um choque nesse momento, um choque cultural, há um choque religioso, há um choque de entendimentos. Aquele grupo traz aquela mulher amparados em uma lei de mais de 3.000 anos. Aqueles homens trazem aquela mulher amparados naquilo que eles julgam ser o seu norte de vida. Eles dizem: na lei, Moisés, que é o nosso profeta maior, nos disse para que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas nós queremos ouvir de ti, afinal de contas, tu estás te mostrando aqui um mestre, tu te mostras como um rabi, tu te mostras como alguém que nós queremos ouvir a tua posição diante de uma situação como essas. E é então que Jesus inaugura um novo tempo.
ele inaugura uma nova era. Ele inaugura a era da graça, que é a oportunidade de alguém que é surpreendido praticando algo que é mal, alguém que vai na linha do mal, e ele diz àquela mulher, agora ele diz diante de todos ali, se alguém não tem pecado, que seja o primeiro a iniciar o processo de execução por apedrejamento. Com aquela resposta, o registro é que, a começar pelos mais velhos, um a um vão se retirando. Se nós voltarmos lá pelo que dizia a lei realmente dizia que os dois deveriam ser apedrejados, homem e mulher. Mas aqui, nesse momento, só tem um personagem diante de uma sociedade extremamente machista, em que a mulher não tem vez e nem não tem voz. Ninguém ousaria defender aquela mulher, dizendo com todos os argumentos, não a morte, sim a vida. Ninguém iria ouvir ou dar atenção. Se um grupo de mulheres feministas se levantasse, uma que não havia movimento feminista naquela época, mas se levantasse para defender aquela mulher, certamente poderiam sofrer sanções violentas por parte daquele extremismo religioso. Mas é interessante que vem da boca daquele que nós temos como a nossa referência em nossa caminhada de fé, que é Jesus. É quando ele diz, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, ele está aqui mostrando que todos, tanto aquele que cometeu o pecado, quanto aqueles que querem executá-lo, todos estão numa situação que precisam se reencontrar com a vida. Um adultério, uma relação extraconjugal, é algo vexatório, é algo mal, porque é algo que destrói. Eu vejo lares sendo destruídos, famílias escorrendo pelos ralos dos banheiros dos motéis, dos quais aonde famílias estão sendo se sucumbindo por essas relações extraconjugais. Então o adultério realmente é algo condenável aos olhos humanos. Mas Jesus inaugura aqui um convite. O convite dizendo assim, olha, ninguém te condenou, mulher. Eu também não te condeno. Vá, porém, e não peques mais. Aprenda que o que você está fazendo não é legal, não é bom. Eu te dou uma oportunidade de recomeço. Abandone essa vida em que você mergulhou, abandone esse caminho pelo qual você enveredou. Retroceda, volte, se arrependa, mude o rumo. É essa palavra que eu te ofereço hoje, é isso que Jesus está dizendo. E quando então aquela mulher ouve isso, nós vamos ver registros posteriores em que ela aparece novamente. Agora ela aparece numa passagem mais adiante, em um jantar em Betânia, derramando um nardo, um vidro de perfume caríssimo em Jesus. Nós vemos aquela mulher tendo novamente um encontro com Jesus, chorando aos seus pés. Agora não mais um choro de tristeza, mas um choro de agradecimento por ter sido reinserida de volta à vida. Esse é o convite. Esse é a surpresa do improvável. É quando Jesus surpreende justamente o quê? Surpreende as nossas expectativas. A proposta daquele sistema religioso extremo era eliminar o mal
com uma outra atitude que eles julgavam boa, mas que também é mal. Ou seja, o adultério é feio, o adultério é ruim, o adultério é destrutivo. Mas eliminar algo com uma morte por apedrejamento, você há de convir comigo que não é nada racional. Quando eu olho à luz das Escrituras, eu vejo hoje a religião seguindo esses mesmos passos. Eu vejo uma sociedade hipócrita, muitas vezes, com as mãos cheias de pedras. Eu vejo pessoas acusando os outros de corruptos e eles não enxergam que a vida deles também tem pequenas corrupções que são contumazes, que são constantes. Quando eu vejo alguém pegando uma pedra para jogar no outro no sentido de acusá-lo, e eu vejo que as suas atitudes, elas não avalizam aquele ato de justiça. Por quê? Porque ela também está mergulhada em corrupções que ela nem percebe que ela pratica todos os dias. Esse convite de Jesus hoje, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, é dizer: todos vocês estão sucumbindo diante de uma sociedade que se perverteu, que se destruiu, que perdeu a noção de civilidade, a noção de convivência, a noção de vida. O convite é que todos nós possamos abraçar a partir de agora a convicção da vida. Quando nós olhamos as barbáries que estão acontecendo todos os dias, onde pessoas estão perdendo a vida por algo tão banal, pessoas que são assassinadas todos os dias por coisas tão banais, nós percebemos que nós estamos vivendo em uma sociedade que de civilizada pode ter só o nome, mas as suas práticas são algo primitivo, são coisas que envergonham alguém que se julga de bom senso. É essa sociedade que eu ouço hoje, eu vejo hoje, ouço a voz de Deus dizendo: voltem à sensatez, voltem à sobriedade, voltem ao princípio da vida. É melhor a vida do que desejar a morte. E eu percebo assim uma sociedade pronta para fazer justiça com as suas próprias mãos. Ali havia um grupo querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Estavam prontos a executar uma mulher a pedradas. E aqueles homens, se nós formos ver, direto ou indiretamente, eles não tinham sido afetados. Mas eles estavam defendendo algo que eles julgavam que era certo. É quando Jesus diz para aquela mulher e para os que estão ali para apedrejá-la: olha, nenhuma das duas atitudes, nenhuma das duas ações são dignas de serem defendidas, nem o adultério e nem o assassinato, extirpando essa mulher da vida a pedradas. Vocês não vão extirpar o mal da sociedade aqui na Palestina jogando pedradas, matando pessoas. Pelo contrário, vocês só vão suscitar, vocês só vão levantar a sequência da maldade. Então o convite que nós entendemos, o convite que eu entendo à luz das Escrituras, é que hoje Jesus está dizendo: volte desse caminho que você se enredou, desse caminho que você enveredou, volte dessa vida que você mergulhou e volte à sobriedade, volte à vida, porque o meu prazer não está no pecador morrer, mas em que ele se converta, que ele se arrependa, que ele mude a sua conduta, em que ele abandone a sua vida de pecados e ele volte para a vida que eu tenho a oferecer. Ou seja, nós estamos sendo surpreendidos, nós estamos aqui sendo surpreendidos pelo improvável, a surpresa do improvável. Em cima dessa palavra, fica aqui o meu convite, para que todos nós possamos voltar à sensatez e sermos iluminados pela luz das palavras de vida que saem do coração de Deus para o nosso coração.